Espíritos que têm condições, conhecimentos de saírem do corpo de forma consciente e até definitiva, escolhendo assim o momento exato do seu desencarne. Será que isso realmente existe? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aí nos comentários. Vídeos que geralmente postamos às segundas-feiras, às 19h30. A primeira pergunta de hoje é da Edna Siqueira. Ela quer saber se uma pessoa que morre em um acidente morre antes da hora. Geralmente não, Edna. É claro que se nós agirmos com imprudência, com negligência, podemos atrair situações que não estavam previstas. E aí sim estaríamos desencarnando antes da época prevista ou pré-determinada no nosso planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório que tem ali acontecimentos que constituem fatalidades, segundo o próprio Livro dos Espíritos. Situações que nós precisamos passar. Situações com o poder de nos ensinar muitas coisas. Dentre essas, pode haver ali a previsão de alguma situação envolvendo um acidente. Mas isso pode ser alterado dependendo do nosso proceder nesta vida. Há também acidentes aleatórios que acontecem pela própria característica do mundo físico, mas toda essa movimentação de encarnados e desencarnados neste plano, tudo é monitorado pelas forças da luz. Cada bairro, cada esquina tem guardiões espirituais atentos, que conseguem antever acontecimentos, enxergar as possibilidades de futuro, ler os pensamentos das pessoas que circulam, e assim proteger as pessoas que não precisam passar por certas situações. Uma outra pergunta é do Léo Learri. Como funciona o trabalho da espiritualidade em grandes catástrofes e desencarnes coletivos? Léo, o trabalho da espiritualidade é intenso nesses eventos. O livro do Divaldo Franco, Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, descreve, logo em seu início, os trabalhos da espiritualidade naquela ocorrência no tsunami no final de 2004, que vitimou centenas de milhares de pessoas. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda descreve a enormidade de equipes do mundo espiritual, do mundo inteiro que ali estavam, para acolher, para orientar os desencarnados, para amparar os familiares, para amparar também os trabalhadores encarnados que estavam ali, pessoas de outros países até que se deslocaram para auxiliar. Sempre que há essas grandes ocorrências no mundo físico, a espiritualidade se prepara previamente para que haja o amparo espiritual necessário. Ele é muito intenso nesses todo tipo de desencarne coletivo. O Gilmar de Paula quer saber se nós temos uma programação reencarnatória pré-definida. Mas e sobre o desencarne? Existe a possibilidade de modificarmos, de adiantarmos esse processo por meio do nosso livre-arbítrio? Gilmar, a forma que geralmente acontece para a gente antecipar o desencarne é por meio de condutas desequilibradas. Então a gente já nasce com uma cota energética, em coerência com o nosso planejamento. Cota essa que vai durar algumas décadas. Agora, se a gente começa a ter comportamentos como vícios do corpo e da alma, alimentação inadequada, é claro que todos nós temos essas coisas em algum nível, mas se a gente se desequilibra muito, podemos consumir essas energias num ritmo muito mais rápido e acabar desencarnando muito antes. E aí na literatura mediúnica, o Chico Xavier traz, pelo espírito André Luiz, a expressão completista, que é justamente esses espíritos, essa categoria de espíritos que conseguem desencarnar no tempo previsto, aproveitando ao máximo o corpo físico, preservando, cuidando do corpo físico ao máximo. E eles ganham mérito para numa próxima encarnação poderem escolher, ter influência
no planejamento relacionado ao próximo corpo físico que envergarão, porque cuidaram muito bem desse, o que faz total sentido. O Adriano Rodrigues de Santos nos pergunta: na cultura yogi existe uma forma de desencarne chamada Maha Samadhi. Isto, no ponto de vista espiritual, seria considerado autoextermínio? Não, não é considerado autoextermínio ou suicídio. Existe realmente uma forma de desencarne que no Oriente é chamada de Maha Samadhi. São seres que têm um grau de evolução muito alto, que já faziam durante a vida saídas do corpo, atingiam estados de êxtase e de arrebatamento espiritual frequentes por meio de práticas meditativas, práticas espirituais. Então, estes seres conseguem, ao final da vida, muitos destes seres, ou alguns, né, não são muitos, conseguem chegar no chamado Maha Samadhi, ou Grande Samadhi, em que eles conscientemente saem do corpo de forma definitiva, escolhendo assim o momento exato do desencarne. Isso aconteceu, por exemplo, com Paramahansa Yogananda, ali no começo dos anos 50, 7 de março de 1952. Ele desencarnou dessa forma. Ele escreveu este livro, que nós já usamos tantas vezes aqui no canal, a Autobiografia de um Yogi. O Yogananda é um dos principais responsáveis por trazer estes conhecimentos do Oriente para o mundo ocidental. Nos Estados Unidos, ele fundou a Self-Realization Fellowship, trazendo conhecimentos de yoga, com milhares de alunos, uma influência cultural gigantesca. Ele, num jantar, no dia 7 de março de 1952, um jantar em homenagem ao embaixador indiano, estavam presentes centenas de pessoas num hotel em Los Angeles. O Yogananda fez um belíssimo discurso. Dias antes ele já vinha tomando providências e se despedindo dos seus discípulos, que não perceberam esta movimentação, mas ele já vinha tomando providências, já havia percebido que chegava o momento de retornar ao mundo espiritual. E aí, ao final do jantar, ele faz esse discurso, declama um poema em homenagem à sua terra natal, a Índia, e tomba desencarnado. O professor Wagner Borges, no curso que fiz com ele, comentou rapidamente sobre este evento. Ele explicou que estes seres, por que não se trata de suicídio? Porque são almas que nem precisavam mais reencarnar, que estão aqui em missão em prol da humanidade. E têm total consciência de que, em algum momento, cumpriram totalmente a missão a que se propuseram e têm autonomia espiritual, porque conquistaram isso, para retornarem à pátria espiritual. E fazem isso em estado de êxtase, de arrebatamento, movimentando energias. Wagner Borges citou até a energia da Kundalini, que fazem parar o coração, e eles saem pelo chakra coronário. E são seres que já viviam durante toda a sua vida num estado muito diferente do que nós, seres humanos de evolução média, conhecemos. Seres que já estavam em contato diário com seus mentores, já saíam do corpo conscientemente todos os dias. Então, esse tipo de desencarne ainda é para muito poucos. Um outro exemplo é a própria Santa Teresa de Jesus, que também desencarnou desta forma e também tinha uma rotina de atingir estados de êxtase espiritual, de arrebatamentos muito frequentes, que deixavam até as freiras lá do convento onde ela morava bem assustadas. Temos um vídeo sobre isso, que fala sobre a reencarnação de Maria Madalena como Teresa de Jesus, que vamos deixar aí no card para vocês. E geralmente seres que desencarnam desta forma, também acontece um fenômeno da incorruptibilidade corporal. Isso aconteceu com Teresa de Jesus e com o próprio Yogananda, que 20 dias após o desencarne, o seu corpo físico estava completamente preservado ainda. Então estes seres que desencarnam dessa forma deixam o corpo físico ainda impregnado do duplo etérico num estado tão sutilizado e impregnado das suas vibrações santificadas, que isso retarda
a decomposição do corpo físico. É um fenômeno que existe, que a ciência não sabe explicar porque acontece, porque só enxerga, está presa ainda no paradigma material, só vê a dimensão material. E somente com um outro olhar, enxergando ali, considerando as energias envolvidas no processo, que a gente pode entender este fenômeno. Então o fenômeno do Mahasamadhi é completamente, totalmente diferente da ocorrência do suicídio, quando um ser opta por tirar a própria vida de forma violenta, e isso gera consequências espirituais seríssimas, porque além de ser um atentado à lei divina, você está cheio de energias ainda vitais que vão te manter preso ao corpo por algum tempo, vão fazer o espírito ficar num estado de grande perturbação no mundo espiritual. Mas a misericórdia divina sempre age, sempre ampara estas criaturas. Inclusive a mãe de Jesus, Maria, tem equipes espirituais, legiões de servos de Maria, que são especializadas no atendimento de espíritos que tiraram a própria vida. Isso está no livro clássico de Ivone Pereira sobre o assunto. Então, para quem se interessa, é uma leitura muito interessante, sempre deixando a lista de livros citados aqui na descrição do vídeo. Fabrício Oliveira, ele pergunta como funciona e quais os critérios para a encarnação acontecer e por que acontece de alguns espíritos até mais evoluídos reencarnarem num tempo menor, desta forma ficando menos tempo no plano espiritual. Realmente, Fabrício, o intervalo entre as reencarnações pode variar muito, desde alguns minutos, dias, até séculos, mas geralmente espíritos mais adiantados demoram mais para retornar. Espíritos menos adiantados reencarnam mais brevemente. Mas não é uma regra. Dependendo da necessidade, isso pode ser alterado. E na Terra de regeneração que estamos construindo, mentores espirituais por diferentes médios já têm alertado que o período entre uma reencarnação e outra tende a ficar maior. Porque a população da Terra tende a se estabilizar, a parar de crescer, as taxas de natalidade têm diminuído a cada dia, então a tendência é que a gente demore mais para encarnar, isso se conseguirmos ficar na Terra regenerada, se conseguirmos criar o merecimento, atingirmos o quanto energético, a sintonia necessária por meio da vivência dos valores da Terra regenerada, da fraternidade, da paz, da tolerância. Se não conseguirmos, seremos alocados em mundos mais atrasados. Mas os critérios a que você se refere, Fabrício, são muito complexos, muito diversos, dependendo da necessidade do grupo espiritual, do grupo familiar, da necessidade do próprio espírito, das condições que se apresentam. Mesmo um ser adiantado pode reencarnar de forma breve, ter um intervalo reencarnatório, um período ali na erraticidade bem menor. O Chico até nos alertava que, já que estamos encarnados, que aproveitemos ao máximo essa oportunidade, porque não sabemos quando as condições se apresentarão de novo para que nós possamos vivenciar as nossas provas, as situações que precisamos passar, com as pessoas que precisamos conviver. Às vezes vai demorar séculos para que tudo esteja se apresentando de forma favorável novamente. Então, precisamos aproveitar ao máximo esta chance, principalmente num contexto de final de ciclo evolutivo, em que muitos de nós estão tendo a última chance de provar que merecem ficar na Terra. Então vejam a importância desta vida, e talvez não seja por outro motivo que as informações espirituais nos chegam de todos os lados. Muitos são os chamados. E a Sandra Regina pergunta por que muitos espíritos não conseguem fazer a passagem, ficam sofrendo aqui na Terra. E o Fabiano Alves traz uma pergunta semelhante. Quando um espírito desencarnado, alguns livros dizem que é necessária uma autorização para visitar os familiares,
Porém, sabemos que existem diversos espíritos ao nosso redor. Então, eles tiveram essa autorização? E como que alguns ficam presos na Terra, andando para lá e para cá, se quando em uma colônia o espírito precisa dessa autorização? Bom, geralmente, o que mantém o espírito aqui na Terra, mesmo após a desencarnação, se pudermos resumir em uma palavra, é apego. Apego à vida que ele tinha, apego aos hábitos que ele tinha, a vícios que ainda falam muito alto em sua organização espiritual, porque os vícios tendem a piorar depois que a gente se livra do corpo físico. Sem a barreira ali do duplo etérico, as vibrações do corpo espiritual são muito mais intensas e intensificam muito mais a fissura dos vícios que nutrimos na Terra. Então é um fator importante que leva muitos espíritos a ficarem por aqui. E apego também a pessoas. Apego a familiares, a hábitos, a rotinas, a lugares, a posições sociais, a posições de privilégio social que o espírito não quer largar. Então isso faz com que inconscientemente o ser fique por aqui, às vezes nem sabe que desencarnou. E tem que ficar constantemente parasitando os encarnados, até inconscientemente, para se manter revestido de energias densas, porque se ele se sutiliza, ele acaba indo para alguma outra dimensão, até a umbralina. Então ele precisa estar constantemente vampirizando os encarnados. Agora, quanto à autorização, Fabiano, que os espíritos têm nas colônias para virem aqui, realmente, se o espírito está ali, numa comunidade espiritual, vivendo aquela disciplina e ainda não tem a desenvoltura para transitar no mundo espiritual, ele vai precisar de uma autorização para vir à Terra, como aconteceu com o André Luiz, porque ele pode se deparar com situações das mais diversas envolvendo os familiares que ficaram. Isso ocorreu com o André Luiz, que quando chegou aqui, a esposa já estava casada com outro homem, e ele, por um momento, deixou o ciúme tomar conta, mas acabou conseguindo se reequilibrar e ver a situação de uma forma mais ampla. Mas, Fabiano, se o ser já tem uma experiência, já está engajado em trabalhos espirituais há bastante tempo, já domina as formas de locomoção no mundo espiritual, muitas vezes ele não precisa mais da autorização, ele já tem uma autorização vitalícia, porque está sempre aqui também ajudando, compondo caravanas espirituais. Então, nem todos os espíritos precisam de uma autorização específica, a não ser que sua própria condição de amadurecimento espiritual e de experiência na vivência das condições lá do plano espiritual assim exijam que aconteça para o próprio bem do espírito. Mas muitos não querem se submeter a qualquer tipo de disciplina e autoridade. Então não vão ficar nas colônias, eles ficam zanzando aí pelos planos umbralinos, não querem saber de ninguém os controlando, os dizendo o que fazer, como melhorar. Esses ainda estão em intensos desequilíbrios, estados emocionais perturbados, estados de rebeldia intensa. Mas mesmo estes seres não têm a permissão de fazer tudo. Isso precisamos ressaltar. A Camila pergunta sobre os relatos de desencarnações que sempre demonstram que nós não encontramos o nosso mentor ao desencarnarmos. Então eles não são de ficar aparecendo, mesmo após a vida na Terra? Olha, Camila, os nossos mentores, mesmo que não apareçam para a gente após a desencarnação imediatamente, eles vão aparecer em algum momento. Porque eles criaram um vínculo ali de trabalho conosco. Os mentores são mais ligados às tarefas que nós executamos. E justamente por isso eles são muito ocupados. Às vezes trabalham no mundo inteiro, em diferentes fusos horários, eles estão sempre trabalhando. Tem, claro, momentos de descanso. Mas por conta disso, eles não estão muito disponíveis ali para a gente, depois que a gente desencarna. Mas claro que vai chegar um momento dele se aproximar e até rever com você alguns momentos, algumas reflexões,
coisas que vocês vivenciaram juntos, né? Te ajudar a refletir sobre o que aconteceu, até para ver quais são seus próximos passos evolutivos. Os mentores também criam conosco um laço de amizade, de carinho. Isso quando já não são espíritos que nos acompanham há muito tempo e têm conosco laços até de um profundo amor. Acompanham a nossa família espiritual. Então eles aparecem sim, aqui eles são bem ocupados, viu, Camilo? E a Silvana Roveta pergunta sobre suicídio assistido e desligamento de aparelhos após a morte cerebral. Recentemente teve o caso do cineasta Godard, que optou pelo suicídio assistido. Há países em que essa prática é permitida, assim como a eutanásia, em que na eutanásia a equipe médica toma uma iniciativa para encerrar a vida física da pessoa. No suicídio assistido, é a própria pessoa que toma a iniciativa, geralmente por meio de um comprimido, mas também com o amparo de uma equipe médica. São situações que têm, com certeza, consequências espirituais. Porque o desencarne precisa ser algo natural. O ser está ali fazendo reflexões importantes, as energias vitais aos poucos são desgastadas, o perispírito vai se desligando molécula a molécula. Então, se você acelera esse processo deliberadamente, a não ser que seja em contextos muito especiais, como no Mahasamadhi, que é algo totalmente diferente. Mas nesses contextos de eutanásia, suicídio assistido, há um prejuízo grande para o espírito que chega no mundo espiritual num estado de muita perturbação, como vemos no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Tem exemplos sobre isso, principalmente do caso do espírito Cavalcante. Agora, ela também, na Perguntas, fala sobre o desligamento dos aparelhos após a morte cerebral. Aí não é eutanásia, aí já seria um procedimento chamado ortotanásia. Há posicionamentos da Associação Médico Espírita se posicionando de forma favorável a este processo, porque quando você desliga os aparelhos e deixa a natureza agir e a pessoa desencarna, simplesmente a natureza seguiu o seu curso. Não foi tomada nenhuma atitude ativa para promover uma desencarnação antecipada. E esta mesma Associação Médico Espírita também fala sobre a chamada distanásia, que ocorre quando você toma providências excessivas para manter o espírito no corpo, atitudes improdutivas, sem deixar que o desencarne, não aceitando que o desencarne é um processo natural, gerando até um sofrimento desnecessário. Então, o ideal é que o desencarne ocorra no tempo natural, ocorra o processo em que a equipe encarnada, de médicos encarnados perceba o momento certo em que isso deve ser feito. Claro, nunca tomando atitudes que acelerem deliberadamente, mas deixando a própria natureza mostrar quando este processo irá se completar. São assuntos muito complexos, que demandariam até um vídeo específico, mas resumindo, na eutanásia há uma ação ativa para a interrupção precoce da vida. Na ortotanásia há apenas o desligamento dos aparelhos e a pessoa desencarna de forma natural. Desligamento dos aparelhos que mantinham a pessoa viva de forma artificial. E na distanásia há um excesso de procedimentos que prolongam a vida de forma desnecessária, sendo que a pessoa já poderia ter desencarnado de forma natural. São assuntos que merecem a nossa atenção, a nossa reflexão. Este foi mais um vídeo de perguntas. Se você chegou até aqui, agradeço muito. E peço que você deixe aí a sua pergunta, deixe a cidade de onde você está falando, onde você está escrevendo e nos assistindo. E eu vou deixar na tela final o vídeo que fala sobre a astrologia, segundo os mentores espirituais. Fala também do Yogananda. E também um vídeo sobre os ateus após a morte. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!